Agora, falando agora pra você, Pascoalzito, Senhor. 53 mil pessoas no Maracanã hoje, um dilúvio no Rio de Janeiro, chovendo. O Flamengo ganhou de 3, de virada do Resende. Tomou um susto. Vamos ver os gols aí? Vamos mostrar os gols? Vamos lá ver os melhores Pedro momentos. fez gol na estreia, hein, Benja? Pedro é um baita Olha lá. jogador, hein? Tá aí os melhores momentos do jogo. Maracanã lotado. É que nem o Mano hoje no programa, ô Zinho, nosso querido Mano no rádio, hoje ele pegou e falou assim, Flamengo hoje joga com o time completo. Acabou o campeonato. Já falou assim? Já? Acabou o campeonato. Olha que isso Ele vira falou, dia meme 3 de depois, fevereiro hein? acabou o campeonato. Pessoal, grave esse negócio. Deixa ele, depois não dá certo. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Com todo o respeito do mundo. Como é que um time igual esse do Flamengo não será campeão carioca? Eu concordo com o Mano. Não tem como não ser, gente. A diferença do Flamengo pro Botafogo, pro Fluminense, pro Vasco é um Grand Canyon, é um abismo. Sim, mas foco que futebol não é uma ciência exata, né, Benja? Ano passado foi. Não, mas a gente tem que ter calma, início de Mas ano competição. passado foi. O Flamengo é soberano, sim, tem um Mas abismo no muito início do grande. ano não se falava que era o favorito. A gente Era o ano passado. Palmeiras. Engraçado que ano passado a gente Todo falava. mundo, o Palmeiras abriu Ei. 8 pontos, todo mundo, o Palmeiras é campeão. Ei, Zinho. Aí vem Jorge Jesus e atropelou. Zinho, e ano passado a gente dava o Cruzeiro como favorito a campeão brasileiro também. Sim. E caiu. Então, assim, futebol a gente não consegue nunca fazer um prognóstico e cravar, né? É porque a gente, até mesmo às vezes aqui a gente tem que mudar algumas opiniões. Então acho que é um pouco cedo, mas o Flamengo, na minha opinião, é um favorito sim. E você tem outras equipes aí que pode surpreender. Acho que quando você está nessa fase, você depende ainda de etapas até chegar na final, depois chega numa final, a final é um ambiente diferente, depende de várias variantes e depende na minha opinião, da personalidade dos jogadores e das suas tomadas de decisões ali naquele momento. Mas eu concordo com o Beijo uma coisa. É um time cascudo, Carlos Alberto. Não, um time sim, tem uma Ricardo. Libertadores e um brasileiro, é claro, futebol É favoritíssimo ganhar o Carioca, mas assim, a gente não pode hoje, né? Não dá. Cravar. Aí chega lá, não é, e a gente fica com cara de quê aqui? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas o Flamengo é favorito não só no Carioca, mas nas outras competições que disputar é postulante ao título. Ó, o primeiro gol do Pedro, olha lá. Você viu aí? Esse aí vai deitar de fazer gol no O Flamengo. primeiro gol do Resende foi do Alex Desenho, Manga. Pedro vai deitar de fazer gol, porque na minha opinião ele tem um senso de área melhor do que o do Gabriel Barbosa. Ele tem o perfume que a bola gosta. Exatamente. Ele vai aproveitar essas bolas que passam ali, que às vezes não tem ninguém. Gol do Gabigol. O Flamengo ganhou de 3-1, 53 mil pessoas no Maracanã. Olha lá. Bruno Henrique. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu entendo o que você falou, mas nunca esteve tão gritante a diferença técnica. Nunca esteve. Não dá. Infelizmente, não dá. O Flamengo hoje, como diria o Bruno Henrique, está num patamar totalmente diferente de Fluminense, Botafogo e Vasco. Infelizmente. O Vasco não classificou para Taça Guanabara, gente. Felizmente, O Vasco em 5 jogos perdeu 3. O Guanabara. time B que o Flamengo montou é muito melhor do que o Fluminense. Sim. O Botafogo. O Fluminense sábado perdeu pro Boa Vista. O Botafogo ganhou ali do Vasco no finalzinho. Gente, quem tem time hoje para ganhar do Flamengo aqui no Rio de Janeiro? Tem? Não. O Vasco, na última rodada, ele chega com chances ainda, né? Não, já tava morto. Tá fora. É porque... Simon, tem alguém aqui no Campeonato Estadual, no Campeonato do Rio de Janeiro, tem alguém que dá para ganhar do Flamengo? Você acredita que o Flamengo perde esse título? Ninguém, não perde não, é bem superior. O Flamengo está bem superior dentro e fora do campo. A administração também, perto dos clubes do Botafogo, Fluminense, o Vasco, que nós acompanhamos aí todo dia no noticiário, que a coisa não está fácil. O Flamengo está sobrando. É difícil no futebol brasileiro. Eu colocaria aqui o Palmeiras, o Grêmio, para tentar bater Eu diria hoje, para bater o Flamengo. Colado um pouquinho o Grêmio. O Palmeiras vem um pouquinho atrás. Mas o melhor time do Brasil depois do Flamengo é o Grêmio. Não está jogando bem não, ainda. Esses 3 aí, mas não tem outro para bater o Flamengo. O Grêmio, para mim, é o único time no Brasil que tem uma qualidade melhor para jogar com o Flamengo, mesmo perdendo aquele 5-0. Eu acho que o time do Flamengo é o melhor no Brasil. O segundo melhor é o time B do Flamengo. Mas não acho melhor do que o Grêmio, não. O time B... César,
Não tem um lateral, mas Túlio, Gustavo Henrique, René, Não, sério, Thiago Maia, Miguelzinho, Diego, né? aí Michael, Vitinho, Não é melhor- Pedro. Não é, mas O meio-campo do Não sei se é time melhor que o B, Grêmio, o meio-campo do time B é Thiago Maia, Diego, Pedro Rocha, tem mais um, Michael, Vitinho e Pedro. Vitinho É o time pra frente. e na frente Michel e Pedro. Como é que o Flamengo não vai ser campeão carioca, gente? Vai ser. Não, isso aí a gente... Já é, o Mano falou hoje, falou, o campeonato Eu só hoje não boto a começou, faixa acabou. agora. Tu bota a faixa agora nele? Pode botar. Ah, então tu muda todo o regulamento, vai e faz a festa já da federação. pode botar. faz tudo. Pode botar. Levar a taça hoje? Não, ele pega e dá a taça já. Não, mas pode dar a taça. Tem campeonato. Não tem campeonato, que é um campeonato do Flamengo ir ganhando dos outros O times. Flamengo teve que botar o time para jogar hoje porque os jogadores, com uma semana, menos de 10 dias de treinamento, já jogando hoje, porque o time tem que se preparar para a Supercopa. Recopa. Primeiro para a Supercopa, depois para a Recopa, depois para o segundo jogo da Recopa e depois para o começo da Libertadores da América no começo de março. Então tem pouco tempo para preparar o time, porque o Flamengo ficou de férias até dia 27. Né? O Flamengo deu mais 5 dias os jogadores, devia 22, ficou até dia 27. Então tem que botar os caras para jogar, vai ganhar condição física, ganhar ritmo de jogo, tudo num embalo só. Semana passada eu perguntei, o Pascoal falou, o que pode parar o Flamengo esse ano? O Pascoal falou, a única coisa é se o Jorge Jesus for embora no meio do ano. Nossa, pra mim só isso pode mudar O futebol é imprevisível. Ano passado, por exemplo, não foi. Ele tá de Chegou parabéns. uma hora que o Flamengo, quando o Jesus chegou, deu uma hora que o Flamengo embalou, acabou o campeonato. Gente, o Flamengo ganhou, o Flamengo em 2019 foi recorde de, só recorde. Melhor público, melhor audiência, melhor renda, melhor ataque. Tudo foi melhor. Artilheiro do campeonato. Teve tudo. Artilheiro da Libertadores, artilheiro do Brasileirão, vice do Brasileirão, artilheiro. E ele já- Pô, Jesus tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. Por isso é que eu entendo que se o Jesus não ficar, essa história de que o Porto quer, o técnico Sérgio Conceição do Porto, cada semana que passa ele fica mais atrapalhado, mais enrolado. O presidente do Porto, o Pinto da Costa, que é amigo do Jesus, e ele vir conversar com o Jorge Jesus, e o Jesus só tem contrato até o meio do ano, eu acho que isso pode atrapalhar o Flamengo. A não permanência no Jorge Jesus. Isso atrapalharia também, não. Atrapalha. Assim, atrapalhar muito. Sabe por quê? Você tem eu sei que o dedo do treinador é fundamental para você liderar uma equipe, né? Mas assim, só voltando antes, Benji, assim, o Jorge Jesus já começa de parabéns de novo, porque com uma semana de treinamentos ele já bota a sua principal equipe para jogar. Então hoje a gente vê o Vasco não se classificando para uma fase final de Taça Guanabara, porque o Vasco quer. O Flamengo tá poupando jogadores porque ele teve até o Mundial. As outras equipes não podem se dar o luxo de fazer isso. E hoje em dia, eu sei que é muito inicial ainda você falar de rendimento já no começo do ano, mas para todo mundo tá assim. Então não adianta reclamar, eu tenho pouco tempo de treinamento, a não ser contra os pequenos. E aí você vê uma diferença ainda na questão física. Mas aquele jogo, o Abel pode botar a sua equipe principal contra o Flamengo, na minha opinião tem que botar. Independentemente se o Flamengo está com o sub-20 ou não. O Flamengo fez por merecer para ter esse tipo de conduta. Agora, as outras equipes grandes aqui não estão fazendo por onde. Então você vê hoje Boa Vista, né? Vai classificar, Madureira com chances. Isso por causa da covardia dos outros grandes. É assim, Ricardo. Então você tem opção de O Flamengo de botar. veio com a base do ano Tudo passado, bem, mas que era olha muito só, forte. tudo bem. O Vasco não. Mas o Vasco, na minha opinião, naquela situação ali, ele tinha que botar o que tinha de melhor. Porque, independentemente disso, é o Flamengo. O treinador do Mas é o Botafogo ele Flamengo. colocou e tá bem. O time começa Tudo bem, mas ele estreia com a equipe mista, aí depois para um amistoso, ele vai com a sua principal equipe. Então, assim, são as escolhas que, na minha modesta opinião, tá errado. E o Jorge Jesus, ele vem confundindo até a ciência e a fisiologia. Porque se tinha uma ideia aqui no Brasil, não, tem que poupar, e a gente viu, ano passado, equipes poupando jogadores e não tendo conquistas. O Jorge levou os seus jogadores até o extremo da sua condição física
não teve lesionados. E no momento em que se teve lesionado, seu departamento médico, sua fisiologista, eles foram atuantes. E agora ele está dando mais uma prova disso. Porque o jogador de futebol, depois que acaba o treinamento, ele tem outra profissão? Ele é carpinteiro, ele é médico, ele é psicólogo? Não, ele só tem que cumprir as etapas do descanso. E ele foi bem taxativo e afirmou até com certa veemência. O jogador tem que descansar. Ele, não. Pô, vai descansar na quinta, na sexta e no sábado. No domingo tem que correr outra vez. Para mim, o Jorge Jesus se tornou o maior treinador da história do Flamengo. Jorge Jesus, para mim, é o maior treinador da história do Flamengo. Indiscutível. E o cara, em 6 meses, conseguiu mexer o futebol brasileiro. Jorge Jesus revolucionou o futebol brasileiro. Mexeu com a mídia, mexeu com os treinadores, mexeu com o futebol dentro de campo, mexeu com a fisiologia, ele mexeu com tudo. Em 6 meses, ele conseguiu se tornar o maior treinador da história do Flamengo e o homem que chacoalhou o futebol brasileiro. E mais, ainda abriu o mercado para os treinadores portugueses aqui no Brasil. Então eu tô com o Pascoal, eu acho que se o Jorge Jesus for embora no meio do ano, é sim uma coisa a se preocupar demais. Mas olha... Pode trazer o Sampaoli não é o Jorge Jesus, até porque o Jorge Jesus, no dia a dia, tirando o fato que ele fez tudo isso, falando em termos de futebol, mas quem convive com o Jorge Jesus, se você pergunta, você sabe melhor que nós aqui, você é amigo lá de todo mundo lá dentro. O cara é adorado por todo mundo, como ser humano, como pessoa. O Sampaoli já não é um cara que todo mundo fala, pô, gente, o Jorge Jesus não. A maneira de jogar é diferente. Não é igual, não. Não, mas não falei isso. Não, eu falei tô falando, porque toda vez quando se fala em Sampaoli, a Jorge Jesus sair, tem um Sampaoli. É outra maneira de jogar. Não, mas a gente cita o Sampaoli. Não é igual, porque... não, mas ninguém falou isso. A gente mas cita quando se fala porque o Sampaoli ano passado... O Sampaoli poderia ser o substituto. E falou isso. Mas traz quem? Sim, por que se falou isso? Porque ano passado, os 2 treinadores que tiveram destaque no futebol brasileiro foram 2 estrangeiros. O Jorge Jesus, que ganhou tudo, e o Sampaoli, que muita gente acha que se tivesse um elenco melhor teria ganho, mas que foi o que muita gente acha que foi o futebol do Santos. Era um futebol legal de se ver jogar, agressivo, pra frente. Agora, se eu tivesse que escolher entre o Jorge Jesus e o Sampaoli, o Jorge Jesus disparado. Ele não inventa tanto. Sampaoli eu gosto, mas ele inventa muito. A verdade é essa. Não, o Jorge Jesus... E o Jesus, tem uma coisa, na hora que ele inventou com o Rafinha ali de ponta, ele disse, opa, errei. No início. Tomou 3 do Bahia. Como é que era o 3 do negócio? Bahia, ele disse, vou dar uma recuada. Melec também. Né? Cueca na gaveta de cueca e calcinha na gaveta de calcinha. Exatamente. Então ele falou, vou dar uma recuada. Então eu acho que, concordo com você, Benjo, eu acho que ele revolucionou a maneira de jogar tudo, como o Carlos Alberto falou. Fisiologia, tudo, amigo, tem que jogar. Tem que jogar. Então essa exigência... Ela é dada ao jogador também. Mas aí essa responsabilidade, ele passa para o jogador. Claro. Também. Mas aí eu pergunto para o Zinho, ano passado, ele não poupou o time porque ele não tinha tantas opções assim? Ou ele poupou porque é uma característica dele? Porque eu acho que esse ano, com todas as opções que ele tem, ele pode mesclar. Ano passado, o Flamengo tinha um baita time, não tinha um baita elenco. Esse ano ele tem um baita time e tem um baita elenco. Ele tem muito mais opções esse ano, sem dúvida. Ano passado o Gabigol saía e jogava quem? Ele botava o Bruno Henrique de atacante e mudava tudo. Mudar ali Hoje ele tira até um pouquinho a formatação do time. Pedro. Não tinha um homem de área ali, né? Então, assim, ele esse ano não. Como eu falei aqui, eu acho o time B do Flamengo, se bobear, é um dos melhores do Brasil. Então ele tem muito mais opções. Mas ele também tem uma filosofia de dar sequência de jogo para o mesmo time. Porque você também ficar mudando muito, você acaba não dando um ritmo para nenhum time. A não ser que ele faça como o Palmeiras fez, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. No campeonato um, campeonato outro. O brasileiro foi só com um time e nas Copas com outro time. Quem ganhou foi o reserva no Palmeiras. Depois ele mudou a zaga, né? A zaga que vinha jogando brasileiro foi para Libertadores. Enfim, mas eu acho que o Flamengo está com um elenco agora que dá essa opção para o Jorge Jesus de escutar mais o departamento médico. Claro que se ele vê um Bruno Henrique com um desgaste físico muito grande, foi feito o exame, a fisiologia passou para ele, corre risco de lesão. E ele tem o Michael, para que ele vai arriscar? Aí ele pode fazer isso. Poxa, nesse jogo eu vou segurar o Bruno Henrique, vou colocar o Michael, porque vai ficar um nível muito bom.
Então ele pode mudar um pouco essa concepção que ele tinha. Mas não acredito que ele tira 11. Como o ano passado, ele também, quando tirava, era 3, mas levava pro O máximo banco. que ele tirou foi 5 contra o Grêmio lá em Porto Alegre.